Oi, gente boa de Deus. Hoje é o dia da gente deixar o Evangelho de Lucas na sequência que nós vimos acompanhando, quando se diz haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e foram as descrições que eu fiz no dia de ontem sobre os seres humanos na Terra desmaiando de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. E aqui em Lucas 21, 27 diz: então se verá o Filho do Homem. E aí se fala da volta visível e celestial do Filho do Homem. É nesse ponto que eu acho que voltarmos para Mateus dá uma continuidade muito mais existencial. Aqui em Lucas, a descrição é bastante histórica, tem alguns pontos de corte cronológico que remetem para diante, depois retornam a um certo passado histórico, conforme vocês viram, e é inegável pelas próprias construções de Jesus, depois dessas coisas, ou antes dessas coisas, ou bem antes dessas coisas. Então, foi assim que eu tentei ajudar todo mundo aqui a compreender essa sequência. Agora a gente chega num ponto em que Mateus ganha uma relevância enorme nesse momento descritivo do sermão escatológico de Jesus, ou do pequeno Apocalipse, ou da mensagem sobre os últimos tempos, aonde você identifica em Mateus 24, a partir do verso 10, elementos que já foram tratados em Lucas 21, mas que aqui em Mateus 10 ganham uma existencialidade mais minuciosa. Veja no capítulo 24, no verso 10, os aspectos de existencialidade presente na pulsão dos discípulos, no que poderiam ser as pulsões do meu coração, do seu, ou as tentações, ou as dificuldades, ou as tribulações, ou as provas, ou as lutas que vão acometer a todos nós. No verso 10 do capítulo 24 diz: nesse tempo de tribulação, de ódio, de dores, que ainda não são as dores finais, mas já é um processo parturiente da história agônica, se diz: nesse tempo muitos hão de se escandalizar de tudo, porque a religião vai estar um caos. Os supostos representantes de Deus, todos uma farsa. E nenhum romance mais com relação à natureza espiritual das coisas. Nenhum respeito, nenhuma reverência. Os líderes vão se tornar como Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, quando ele diz: pois o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias muitos apostatarão da fé
e ele descreve como é que será a natureza interior desses líderes, desses pseudo-referenciais cristãos escatológicos do último tempo. Leia lá em 2 Coríntios 3, a implacabilidade, o ódio, a desafeição pessoal, total falta de pudor relacional em toda e qualquer direção de vínculos possíveis, o engano, o abuso dos fiéis, a promiscuidade sexual, a utilização por parte dos líderes, dos pequeninos do rebanho, e um vínculo de promiscuidade variado com mulheres carentes, homens carentes, seres carentes de todos os tipos, e a irreconhecibilidade do mínimo de qualificação da natureza humana na vida dessas pessoas que falam em nome de Deus nos últimos tempos, conforme Paulo diz a Timóteo. E é o que se diz aqui quando diz: muitos hão de se escandalizar por causa dessa natureza de coisas. E a gente já vê aqui a nossa volta para todo lado, e não é a primeira vez na história do chamado cristianismo, que tem 1.700 anos de idade, que a gente assiste barbaridades desse tipo, só que agora elas se universalizaram como nunca antes. Antes elas foram vaticanas, ou foram constantinoplianas, ou foram europeias, mas elas foram crescendo, crescendo, e hoje elas são planetárias, na loucura que propõem. E o escandalizar-se é algo que acomete todo o globo. Também o trair. São traições políticas, ideológicas, religiosas. São crentes que se odeiam, são líderes religiosos que se abominam, que se aborrecem, que disputam uns contra os outros como máfias que querem seus lugares de mando, de comando, de controle e de enriquecimento. E também muitos hão de odiar. Odiar. Não é só uma questão de mal querer, é de ódio, que provoca uma ação de natureza homicida, destrutiva, de uns para com os outros. Havendo chance, é isso que fazem. Havendo algum tipo de permissão legal, é isso que realizam, porque é isso que lhes habita o coração o tempo todo. E o verso 11 de Mateus 24 diz: e levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, muitos, muitos. Então é esse tempo extraordinário de tribulação para todos os lados, de ódio espalhado pelas nações contra os genuínos discípulos de Jesus, e é para esses que se diz que eles, quanto mais genuínos sejam, mais odiados o serão, e que chega, todavia, um adensamento desse tempo, em que até mesmo muitos desses que são gente boa vão se escandalizar, e alguns vão cair no alçapão do engodo e vão trair, e vão odiar, ou vão dizer: não, de que me adianta manter puro o coração se todo mundo em volta se entrega a toda sorte de mentira, de engano e de corrupção em nome de Deus? E é nesse contexto de cansaço, de desistência, de morte da pureza, da santidade, da separação da consciência em amor
para servir a Deus e ao próximo, que é o que caracteriza a genuína santidade segundo Jesus, é nesse tempo que levantar-se-ão muitos falsos profetas, para todo lado. Como eu vejo acontecendo, tem mais falsos profetas do que qualquer outra coisa ao nosso redor. Parece que vocês é que ficaram cegos e não enxergam. Por isso é que se diz, Jesus diz, e eles enganarão a muitos, muitos enganando muitos. Uma multidão de enganadores e de enganados, fazendo uma manifestação cósmica de enganação espiritual e de toda sorte de sugestão e de asseveração, de afirmação, de gente com certezas extraordinárias, dizendo, eu sei, eu aprendi, eu vi, eu estou em contato com anjos, com seres alienígenas, com espíritos que me dão luz especial para dizer, e eles dizem coisas absolutamente ridículas ou patéticas ou contrárias a tudo quanto é o ensino de Jesus no Evangelho. E aí é nesse ambiente de espalhamento da mentira, onde os que antes foram propagadores da verdade agora se tornam o núcleo emanador de todo engano e de toda mentira planetária, que provocará a eclosão de uma quantidade enorme de falsos profetas e de enganadores e de enganados. E é por isso, é por essa causa, é a partir dessa fonte divulgadora que a iniquidade vai se multiplicar. A relativização do significado de verdade, como nós já vimos, a institucionalização da nossa era, do nosso tempo, desse nosso aeon, como sendo a era pós-verdade. Multiplicar-se-á a iniquidade nesse tempo mais do que nunca. E um dos principais irradiadores, covalidadores e ungidores da mentira serão justamente esses que se escandalizarão do Evangelho e contra o que sabem ou o que um dia confessaram se tornarão os maiores relativizadores da mensagem de Jesus na Terra. Serão os crentes. E é por causa deles que qualquer um outro encontrará justificativa para sua própria mentira, para sua própria iniquidade. Eles, os crentes que um dia tinham dito que tinham levantado o sarrafo do significado, da verdade, da incorruptibilidade, agora serão vistos como sendo os grandes relativizadores disso tudo. Isso vai se embrenhar no inconsciente coletivo do planeta. E é por essa razão que vai se multiplicar mais do que nunca a iniquidade, e também mais do que isso. É por essa razão da morte da verdade no coração daqueles que supostamente seriam os grandes detentores do compromisso com a verdade e que agora já não mais, ao contrário, com o oposto de tudo isso é que eles estão comprometidos, o amor, portanto, se esfriará de quase todos. Então, o amor se esfriará de quase todos. E o que é que a gente pode esperar de um mundo, de um planeta, habitados por seres que supostamente são racionais, são emocionalmente psíquicos, intuitivos e espirituais, e que, portanto, possuem consciência de si
consciência do outro, consciência da criação e capacitação para entrar nas intimidades da constituição do cosmos, capacitados, portanto, a fazer ciência e a se imiscuírem na natureza mais íntima das coisas criadas para tentarem entender a fenomenologia primal da criação de todas as coisas que a gente encontra no espaço-tempo e que darão passos também para além disso na busca de detecção de outras formas e naturezas e expressões de criação divina em universos paralelos. Esses humanos, esses entes, nós, dotados de capacitação divina, só somos deuses do útero divino, com a imagem e semelhança de Deus, com o caráter de Deus, se nos mantivermos e se nos mantemos no amor de Deus e naquilo que do amor se deriva: bondade, misericórdia, compaixão, justiça, verdade, fidelidade, alegria de viver, mansidão, autocontrole, domínio próprio, sensatez. Todas essas coisas que, aonde o amor está presente, elas estão também, porque não existe o genuíno amor, o amor agapau, o amor de Deus em nós, sem que esse fruto esteja concomitantemente presente. Não existe o amor infértil de fruto do Espírito Santo. Guarde isso no seu coração. Não existe o amor infértil do fruto do Espírito Santo. Não existe. Onde há amor, aí estão todos os frutos do Espírito de Deus. E cada um aqui já me ouviu falar deles milhares de vezes, e eu acabei de repetir uma sequência do que eles são e do que constitui, do que consiste a prática e a existência e a realidade do amor. O que se pode esperar de um mundo onde o amor se esfria de praticamente toda a gente? Ontem eu estava vendo a reunião na Casa Branca de Trump com Zelensky e com as principais autoridades dos maiores países europeus, quase que um G7 reunido ali para fazer uma pressão de segurança para a Ucrânia poder fazer um acordo de paz com o Putin, não é nem com a Rússia, com o Putin, que não venha a ser violado daqui a alguns anos outra vez. E eu olhando aquilo ali, dizendo, quem é que vai poder dar garantia se o amor aí nessa mesa já se esfriou de quase todos? Tem alguns, eu sei, que nos corações deles não há mais nada a não ser mentira, mais mentira, mentira, oportunismo, interesse, controle, dominação e a maestria da ilusão. Palavras, compromissos não significam nada. Alguns outros aqui do outro lado da mesa ainda têm vergonha na cara, pelo menos, ou necessidade de satisfação pública de uma palavra mínima, mas outros já não têm. Isso entre as principais lideranças mundiais. Isso juntas para um acordo transmitido ao vivo,
Agora, nos bastidores, o que é que fica, o que é que sobra? Nos segredos. E alguns presentes àquela mesa oval ainda são parte do que se possa chamar de uma medianidade de liderança com uma razoabilidade mínima de confiança que se possa ter. Mas tudo isso já extremamente rarefeito. No mais, no que diz respeito a empresas, a dinheiro, a negócios, que é o que faz o planeta todo girar, o amor já se esfriou de praticamente todos. Todos. Tem alguns que agora, sendo bilionários, na velhice arrependida, estão tentando melhorar e fazer alguma coisa boa com os seus bilhões. Mas a grande maioria não tem sentimento, nem pensamento, nem compromisso nenhum com ninguém, nem com coisa alguma, nem com seus próprios filhos, nem com a saúde mental das suas próprias mentes. São ambulantemente mortos, cada vez mais explicitamente vivendo em delitos, em pecados, são mortos negociando a morte planetária, porque o amor se esfriou de quase todos. Aí como a gente pode salvar a natureza? Tem amor. Tem alguns que dizem não. Se a gente trouxer o problema financeiro e colocar toda a necessidade da preservação ambiental com base em não ter prejuízos irreversíveis e irrecuperáveis na economia mundial, pode ser que a gente consiga levantar o 1 trilhão e 200 bilhões para iniciar o tratamento da terra doente, ecossistemicamente falando. Mas eu digo, nem dinheiro fará esses caras pensarem assim. Eles vão buscar outras alternativas para continuarem vivendo do mesmo jeito e, no máximo, encontrando alguns paliativos aqui ou ali, ou retardamentos do processo. Mas cura substancial, significativa, profunda e engajada, como é que se pode conseguir isso com a morte do amor? Para que alguém salve os mares é preciso mais do que interesse econômico financeiro. Você tem que amar o Criador e a criação. Senão você não tem base ética nenhuma para cuidar. A base ética para a gente cuidar da criação é o amor. A ética do cuidado, segundo Deus, segundo o Evangelho, segundo Cristo, é o amor. Não são legislações, nem medos, nem pânicos, nem punições. Se isso não se deriva do amor, como é o que a gente ainda encontra entre indígenas, eles amam o rio porque eles bebem o rio, eles comem o rio. O rio é santo. O rio é divino. O rio é uma entidade a ser amada. A árvore é uma entidade viva, vibracional a ser amada. Toda a existência é tratada na perspectiva relacional de amor. Eu dou e ela me dá. É uma troca, é um casamento, é uma conjugalidade. É fruto de amor. Agora, como se vai poder tratar o planeta se o resto da humanidade, praticamente quase todos da humanidade, desamaram? Não há esperança para nenhuma COP30, nem para COP300. Sem amor, nada aproveitará.
ainda que reúnam todos os bens e entreguem para tentar fazer alguma coisa, não haverá persistência nem continuidade, porque só a perseverança do amor realiza as coisas até o fim. E até a consumação saudável de todas elas. Mas por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar, e aí tem a ver comigo, independentemente do que esteja acontecendo no planeta, ou da maioria, tem a ver comigo, tem a ver com você. Aquele, porém, que perseverar até o fim, contra tudo, contra todos, apesar de tudo, apesar de todos, no meio desse inferno apocalíptico, que não é dos trópicos, é planetário, é cósmico. Aquele que não olhar para trás, que não for como a mulher de Ló, que não sentir saudade da desgraça. Aquele que olhar não só para diante, mas como Jesus manda lá em Lucas 24, aquele que levantar a sua cabeça e vir que tudo isso que nos cerca é calamitoso, mas ao mesmo tempo sinaliza com a gravidez da história e com o fato que a nossa redenção se aproxima. Esses são os únicos que perseverarão até o fim e atravessarão todas as coisas e não baixarão o sarrafo e manterão o compromisso, a fidelidade, a paixão, a integralidade da manifestação da fé, o não se envergonharem do Evangelho em tempo algum. Não se envergonhar do Evangelho é viver no meio desse mundo de negação, aonde aquilo que se chama, por exemplo, de igreja, vive o oposto, a antítese do que Jesus ensinou. Tem que carregar um único DNA restante de Cristo Jesus. E não negar a Cristo Jesus é manter e sustentar, antes de tudo, o testemunho do Evangelho entre os crentes que olham para você como um idiota, um otário, um babaca, um falido, um ser que perdeu a mensagem, porque você mantém a fidelidade com aquilo que é primitivamente o Evangelho na sua singularidade mais intrinsecamente vinculada ao ensino de Jesus. Você passa a ser visto como um paspalhão idiotado que perdeu a oportunidade histórica. É assim que eles vão te interpretar. E Jesus diz que é nesse dia, nessa hora, que aquele que não negar o seu nome será confessado por ele, e aquele que não confessar o seu nome não será confessado por ele. Confessar o seu nome não é dizer, Jesus é maravilhoso, é meu Salvador, é manter o Evangelho. Confessar o nome é manter a palavra na vida, é manter o Evangelho na vida. Não é levantar a mãozinha e fazer qualquer idiotice cenográfica em culto, não. É manter o Evangelho na vida, viu, Clarinha? Recorta aí. Confessar o nome de Jesus não é levantar a mãozinha em qualquer culto de qualquer igreja. É manter o Evangelho na prática da vida. Apesar dos crentes ou até contra os crentes e no meio do mundo. Isso é confessar o nome de Jesus diante dos homens. Não esqueçam disso. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.
Tem que haver perseverança. Se você desistir, você vai ser levado para o bueiro do nada, do coisa alguma. Viveu alienado, vai cair no buraco da inconsciência absoluta. Viveu como um nada, vai se transformar em nadeza, em coisa nenhuma. Viveu uma espécie de niilismo do amor, de morte e vazio absoluto do amor, vai cair no vazio da não-vida. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Enquanto isto, o que Jesus chama de Evangelho do Reino, que não são as 4 leis espirituais do Bill Bright, nem nenhuma formulazinha de agora levante a mão e você será salvo, mas é a boa nova de olhar a vida com os olhos de Cristo, os olhos do Evangelho, abrir os olhos sendo cego, abrir os ouvidos dos entupimentos das ideologias, das doutrinações, das enganações, das falácias que enchem a nossa audição cognitiva e não deixam mais nada entrar, ficar livre e desentupido disso, para que o Evangelho entre e fomente os paradigmas e os códigos e as sinapses da mente de Cristo como fator interpretativo, primordial, essencial e único da nossa vida. Isso é o Evangelho do Reino. E que nos veste com a couraça da fé e da justiça de Cristo Jesus e de ninguém mais. De nenhum ideólogo, de nenhum filósofo, de nenhum teólogo, de nenhuma outra figura. É Cristo, Cristo e tão somente Cristo. E o Evangelho é radical. E calça os pés com o Evangelho da paz e vive, andando nesse caminho inegociável da pacificação segundo o Evangelho em Cristo Jesus. Sem estar aberto para nenhuma natureza de relativização. E vendo alguém com fome, dá de comer, e vendo alguém com sede, dá de beber, e vendo alguém nu, veste, e vendo o desassistido, cuida dele, e vendo o injustamente aprisionado, se levanta em seu favor, em vendo os doentes abandonados, os acolhe, os visita, sara e pensa as feridas de tais pessoas, e mantém a confissão da esperança viva e a transcendência da vida eterna pujante do coração. Esses são os que sustentam o testemunho do Evangelho do Reino. Esses são as testemunhas do Evangelho do Reino. E é esse o único Evangelho do Reino. E que, se não for assim, não é Evangelho do Reino de Deus. Preste atenção. Não é presença de missionário, nem de igreja, nem disso, nem daquilo. O mundo está cheio disso e fica cada dia pior. Vocês não viram ainda? Aonde chega um missionário desse, eles conseguem piorar os nativos. Não é esse Evangelho. Jesus está falando do Evangelho que é carregado por gente que, quando vive Cristo no mundo e na vida. Vive Jesus no mundo e na vida. Esse é o Evangelho do Reino de Deus, que precisa ter seu testemunho garantido no mundo inteiro. E se aquilo que a gente chama de igreja fizer parte disso, parabéns, igreja.
Se isso que faz parte de igreja não fizer parte disso, pena para você, igreja, porque Deus tem os seus, vivendo o evangelho do reino de Deus, mesmo sem carregarem nenhuma flâmula, estandarte, doutrinação, catequese, cruzes ou crucifixos, ou qualquer identificação sacrossanta desses símbolos pseudo-sagrados do cristianismo. O Evangelho é livre, como o Espírito de Deus é livre, sopra onde quer, está espalhado pelo mundo no coração de milhões de pessoas que a igreja não tem, e milhões de pessoas que nunca chegarão perto disso que a gente chama de cristianismo, mas que são filhos e filhas de Deus vivendo o Evangelho do amor de Deus na face da terra, uns sabendo com consciência quem é o seu Senhor e Salvador, e outros praticando o fruto dessa fé sem nem saberem em nome de quem o fazem, mas fazem em nome do amor, que os constrange de tal modo que eles não têm como não serem quem são, diante de Deus, da vida e do mundo. Isso acontecerá para testemunho a todos os povos. Gente linda, santa de Deus, não tantos, mas presentes em cada geração e nessa última geração humana, gritando, bradando, se levantando em favor daquilo contra o que todos querem que você baixe a mão e nem abra mais a boca nunca mais. Porque a gente já entrou nesses dias. Se você fala a verdade, você é cancelado. Se você prega amor, justiça e verdade, você é prejudicado. Eu não vou mais olhar para cima hoje, pode deixar ele aí. Prejudicado. Porque a mentira graça de tal maneira que toda e qualquer manifestação da verdade é cancelada, ou é ideologizada, ou ganha alguma nomenclatura maligna para que você não seja mais ouvido. Isso aqui no Ocidente cristão da Terra, imagine em outros lugares, onde a hostilidade é francamente declarada. Se você não perseverar e se não tiver essa rigidez para ir até o fim, quem é que vai suportar? Exceto aqueles que não deixarem o amor falir ou morrer no coração. Esses são os únicos que conseguirão manter o testemunho da boa nova do reino como alternativa, como saída e porta aberta em qualquer nação da terra ou do mundo, para quem quer que, tendo também um bom coração, queira ter aonde se agarrar. Aí então, depois de tudo isso, virá o fim. E é sobre isso que eu vou continuar no dia de amanhã. Hoje eu vou parar aqui. Eu tenho um compromisso médico e eu vou parar aqui. Mas amanhã eu vou prosseguir de Mateus, capítulo 24, do verso 15 em diante, nessa nossa sequência. E eu peço a Ti, Jesus, que alguma coisa do que eu falei tenha entrado no coração de muita gente, ou de tantos quantos tenham o coração ainda aberto para acolher e viver a palavra do Evangelho. É o que eu peço que Tu faças. É a isso que a minha vida está entregue. E é só em Ti que eu encontro a minha razão para viver, e é por Ti e em Ti que viverei todos os dias da minha existência. Obrigado por passar pela terra testemunhando esse amor. E por saber que eu sou aguardado pela coroa da vida eterna, que me será dada neste amor em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.
Eu quero agradecer a você que tem nos ajudado. Eu tenho obrigado, querida. Tem um Pix passando aqui, de pessoa física. Está escrito Caio e Adriana, passando aqui. Esses são aqueles que dizem: Caio, eu queria participar da sua vida pessoal. Então eu quero agradecer a esses, como o Miguel. Obrigado, Miguel Ambrósio, Marcelo Medeiros, que nos mandou aqui ajuda, o Benoni Bernardo Rocha Júnior, a Regiane Cristina Coga, muito obrigado, gente. A Cleusa Querubina Correia, obrigado, Cleusa, Deus te abençoe, minha filha. Deixa eu ver aqui. O Carlos César Latorre, obrigado, querido. A nossa amiga Shirlene, sempre presente. Diniz, obrigado. Deus abençoe você. A Gabriele Bertolucci, é isso mesmo? Deixa eu ver. Gabriele Bertolucci. Thales Cunha, Deus te abençoe, minha filhinha. Deus te abençoe. Deixa eu ver mais um aqui. Nossa amiga que não falta nunca, a Shirlene. A Aline Dávila Stemâncio, obrigado. Shirlene outra vez. Coisa interessante e linda você, Shirlene. Você tá todo dia, você manda alguma coisa. Muito obrigado. E eu agradeço também o Luiz Armando, obrigado. Malaquias. O Carlos César Latorre outra vez. Obrigado, meu filho. Quem mais? Ginaldo. Obrigado, Ginaldo Oliveira. O Samuel Lindberg. O Udenberg Nóbrega. Obrigadíssimo. Marcelo Digigov. Muito obrigado, querido. E Deus abençoe a vocês todos que nos ajudam. Cláudia Roberta Bezerra, obrigado. Simone Gonzalez Sagrilo, obrigado, gente. Luiz Armando Malaquias, muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês que nos tem abençoado e nos ajudado aqui nesse CPF, Pix de CPF. Agora tem um Pix de pessoa jurídica. São os que querem, podem e precisam ajudar o meu ministério. Aí não vem para mim, fica aqui, fica no salário dos que trabalham comigo, na manutenção dos equipamentos que fazem tudo chegar até você. Eu não faço sozinho, é muita gente ajudando. Você está vendo o Pix? Anote o Pix desse CNPJ que está passando aí. Além do Pix, se você escrever caiofab.com.br, enter, você chega aí no meu blog, ali em cima no Contribuições, clicou e entrou, você tem esses dois bancos aí, o Santander e o Banco do Brasil, para depósito e transferência bancária. É só anotar as contas e os CNPJs e participar. Abaixo tem mais opções, e aí você clica, entra, passa aí. Os bancos são os mesmas contas e CNPJs. Os cartões de crédito é só clicar na bandeira que você prefira para fazer um único depósito ou, preferencialmente, usar o cartão para fazer aquelas contribuições programadas de 6 meses, 1 ano para frente, como o cartão oferece a chance de que você o faça. Abaixo vem o PagSeguro, que já foi muito usado, hoje bem menos, por causa do Pix, e o PayPal para quem está no exterior e diz, eu queria ajudar, mas não sei como. O PayPal está aí justamente para você poder contribuir. E além disso, tem o que eu mais quero que você realmente faça, que são os meus cursos. Você pergunta, como eu chego aí nesse lugar dos teus cursos, Caio? caiofabio.com.br/cursos. Escreveu? Enter. Aí aparecem essas bandeiras.
Você clica em qualquer uma que você escolha e dentro tem um vídeo meu explicando o que será entregue em cada curso. Milhares de pessoas têm feito esses cursos, só falta você. Escolha o que mais você esteja necessitando hoje e veja a explicação que eu dou sobre o que você vai receber. Está aí no caiofabio.com.br/cursos. Esse é o endereço, caiofabio.com.br/cursos. E eu também estou oferecendo um curso novo, O Poder dos Salmos, que está aí para você no mesmo endereço, caiofabio.com.br/cursos, O Poder dos Salmos. Eu dividi os 150 salmos em centenas de subdivisões e vou apresentando isso tendo Jesus como chave hermenêutica, chave interpretativa. Aí os salmos viram evangelhos de aplicação prática que produzem uma musculatura de fé, de inabalabilidade, de resistência, de coragem para ser e para viver extraordinária. Para você, peça o seu O Poder dos Salmos no caiofabio.com.br/salmos, tá bom? E que Deus nos abençoe. E não esqueça uma coisa, você viu aí durante o tempo em que eu falei, provavelmente esse chamado para que você se inscreva no canal. Você já é inscrito neste canal Caio Fábio aqui, nesta plataforma? Se inscreva, se inscreva, se inscreva e aperte o sininho e dê o seu like, porque o algoritmo só entende essa linguagem de sinais básica. Básica. Ele não entende, ele não lê seu olhar, sua intenção, seu prazer. Não. Ele só acha que você está gostando se você vindo se inscrever, se já se inscreveu uma vez só, mas aperte o sininho para que ele te avise que vai começar. E dê o like para que ele veja que você está aí, gostando. Aí ele bota esse canal para frente, para outras pessoas enxergarem. Não apenas nessa plataforma, mas eu estou em todas as demais. Me siga em todas elas. Vá e faça a diferença e convide os seus amigos. Um grande beijo para todo mundo. Hoje é terça-feira, eu volto com você amanhã. E nós vamos prosseguir aqui em Mateus, agora de volta no capítulo 24. Um grande beijo, Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.